Bem-vindos. Estamos convosco em mais um episódio deste programa O Tempo é Agora. Hoje temos como convidado Rui Ferreira, que é também aqui um colaborador da nossa casa. Podem acompanhá-lo no programa Singular que a DMTV também transmite mensalmente. O Tempo é Agora. Rui, bem-vindo. A casa também é tua, este espaço também aqui colaboras e também já tens colaborado com a DMTV outras ocasiões. Hoje vamos falar sobre o São João de Braga. Quais são as características principais deste São João em Braga? Ora bem, em primeiro lugar agradeço o convite para estar aqui, para falar de um tema que me é particularmente querido. Ora bem, isso é uma pergunta muito vasta, né? O São João de Braga tem características muito peculiares, aliás, em termos de identidade é uma festa muito vincada, né? Uma festa secular, que também consegue conciliar o presente com o passado de uma forma muito curiosa. Eu diria que o mais característico das festas de São João, aquilo que também fez com que as festas ganhassem algum mediatismo no século XIX, nomeadamente, é a dança do Rei David e o carro dos pastores, né, que costumam sair às ruas entre as 9 da manhã e as 5 da tarde do dia 24 de junho. Né, e, de facto, são os quadros mais originais, irrepetíveis noutros lugares e, portanto, que mantêm características também muito fiéis àquilo que poderiam ser num passado não muito distante, embora eles tenham sido atualizados, como tudo é atualizado, não podemos querer que as coisas fiquem sempre iguais, né? Mas, além disso, temos algumas características até que vêm da Idade Média que foram recuperadas e incorporadas novamente no São João, como é o caso dos gigantones e cabeçudos, que eram as chamadas Amazonas, que costumavam marcar os cortejos religiosos. Convém lembrar que muitas destas iniciativas iam incorporadas nas procissões que se faziam até o século XVIII, né? Depois lá, ali no tempo do reinado de Dom João V, é que há ali uma separação entre o profano e o sagrado, como se fossem realidades passíveis de ser separadas, mas pronto, isso é outra conversa. E de facto, desapareceram das festas de São João, foram reintroduzidos já no final do século XIX e, entretanto, são um dos principais quadros, desde 1990, que se faz um grande encontro de gigantones e cabeçudos nas festas de São João. Olha, mas estamos a falar de que inícios? Já me falas da Idade Média. Quando é que começa esta tradição do São João em Braga? Ora bem, nós só podemos afirmar aquilo que a documentação nos permite afirmar, né? Agora, a data mais plausível, né, é o ano de 1150, que é o ano em que se funda em Braga uma paróquia devotada a São João Batista. O padre Marcelino sabe certamente que o São João Batista é um dos primeiros grandes santos da Igreja nascente, né? Aliás, vai ser colocada a sua festa do nascimento, um nascimento prodigioso, né? Nós geralmente celebramos a data da morte dos santos. No caso de João Batista, tal como o caso do nascimento de Cristo, é um nascimento prodigioso, né? Cristo nasce porque uma virgem concebeu do Espírito Santo e ficou grávida e Jesus nasceu. No caso de São João Batista, é um casal de idosos que queria há muito ter um filho, que não tinham um filho, né? E que acaba por engravidar e ter o São João Batista, e, portanto, é outro nascimento prodigioso. E por Sim, isso, nós só temos 3, junto a Nossa Senhora, a Santa Maria. que aparece mais tarde, na tradição da Igreja. De resto, como disseste bem, todos os outros santos nós celebramos o seu dia de morte, que é para nós o dia de Natal, para a eternidade, para a vida em Deus. Mas, de facto, este 24 de junho é o dia do nascimento de São João Batista. E há uma paróquia que no século XII é fundada no centro da cidade. É verdade, a paróquia de São João do Souto, que resulta de uma doação de um casal ao arcebispo, porque era uma igreja, já existia lá uma ermida dedicada a São João Batista da Ordem de São João de Jerusalém, que é os hospitalares, é a Ordem de Malta, o que veio dar a Ordem de Malta. E em 1150 o Dom Paio Mendes, no caso era o Dom João Colher, foi oferecido ao Dom Paio Mendes, o Dom João Colher transforma em paróquia e, portanto, havendo uma paróquia com um horário dedicado a São João Batista, naturalmente que o São João Batista vai ter uma festividade particular e, portanto, podemos considerar esse como o ponto de início. Convém dizer que muitas paróquias, até do território atualmente de Braga, já eram devotadas a São João Batista. No censual do Bispo Dom Pedro, que é anterior à fundação desta paróquia no centro da cidade, já havia 2 paróquias dedicadas a São João Batista, né? Semelha e Nogueira. Portanto, o santo São João Batista estava disseminado, ainda hoje é
Dos três santos populares, é o santo mais replicado a nível de feriados municipais, o que é significativo da ancestralidade deste festejo. Não é? Sim. E por isso, no caso de Braga, 1150, a data em que podemos considerar que há uma festa mais notória a São João Batista, embora a Igreja já tivesse a prerrogativa de celebrar São João Batista com particular pompa, né, em termos litúrgicos, e, portanto, em toda a Igreja se celebrava, onde havia cristianismo, celebrava-se o São João Batista com particular fervor. Agora, havendo uma paróquia, naturalmente que a história foi outra. As primeiras notícias documentadas de festa pública recuam a 1489, dizem que o adro de São João de Souto foi embandeirado, portanto, e passado uns anos já havia beberete para celebrar o São João. Portanto, depois, no século XVI, as atas municipais são mais ricas, portanto, sabemos o que é que acontecia mesmo, e aí o São João Batista era uma das festas estatutárias, uma das 7 festas que eram obrigatórias fazer-se na cidade de Braga. E o que é que acontecia nesse século XVI? Ora bem, primeiramente na véspera, porque as grandes festas começam sempre na véspera, convém dizermos, né? Havia uma celebração na Sé do Candeleiro. Nós continuamos a não perceber direito o que era o Candeleiro. O Cônego José Marques estudou, em particular, os pergaminhos da paróquia de São João de Souto e da confraria que depois veio a surgir, e ele próprio tem dúvidas o que era o Candeleiro. Uma dúvida não temos, que tinha a ver com cera e com velas, e isso na documentação também está explícito. Agora, a sua forma é que nós desconhecemos. Portanto, podia ser um andor com uma vela muito grande, um círio gigante, ou podia ser um andor com muitas velas, sem número de velas. Portanto, a verdade é que havia um ritual na catedral que metia danças, dançava-se com a vela ou com a vela gigante, de alguma forma. Portanto, isso de haver danças dentro das catedrais, dentro dos templos, era uma coisa muito comum. Sim. Nas cerimónias litúrgicas e depois nas próprias procissões. Né? E, portanto, depois do candeleiro terminar, armava-se um cortejo na Porta da Sé, um cortejo que era os cortejos que se faziam em todas as festas estatutárias da Câmara. A Câmara intimava os oficiais são os detentores de um determinado ofício, a efetuarem as diversas tradições que compunham as festas daquele tempo, e depois seguiam em cortejo até Guadalupe, até o Monte do Reduto, o Monte de Santa Margarida, onde emprasavam o porco, porque o São João, nessa altura, era centralizado pela corrida de porco preto. Portanto, na véspera fazia-se o cortejo para emprazar o porco. Emprazar era, digamos, escolher o porco, que seria o porco que no dia seguinte iria correr a corrida do porco preto. E depois, no final, o cortejo regressava para o centro da cidade, na altura Guadalupe era quase um arrabal, para a Capela de São Sebastião, e junto à Capela de São Sebastião fazia-se uma festa, um beberete, vivia-se o arraial de São João Batista, né, digamos. E depois, no dia seguinte, de madrugada, mal o sol raiasse, novo cortejo a partir da Porta da Sé, onde a bandeira da cidade, recordar que o Senado da Câmara, né, era em frente à Sé, recebia, o cavaleiro levava a bandeira da cidade à frente, e lá ia o cortejo até ao Monte Picote, e no Monte Picote soltava-se o porco. Estamos a imaginar a multidão dos bracarenses, que devia ser muito popular, porque de facto que centralizava toda a dinâmica das festas. Novamente, o porco era soldado, os sapateiros a cavalo corriam atrás do porco e os moleiros estavam em cima da ponte, junto ao Rio Oeste, a ver se vedavam a passagem do porco. Portanto, e era uma tentativa, quem apanhasse o porco era o vencedor, é isso? Mais ou menos, era encaminhar o porco para onde a gente queria. Se o porco passasse para o lado da cidade, ou seja, passasse a ponte, conseguisse passar pelo meio dos moleiros e passasse a ponte, era pertença dos sapateiros. Se o porco não conseguisse passar a ponte porque os moleiros lhe fizeram resistência e até atravessasse, até fosse para o rio, ou, se ficasse ali preso, era pertença dos moleiros. O que é que acontecia ao porco depois? Os contendores vencedores matavam o porco naquela hora e comiam certamente um belíssimo porco no espeto e assim festejavam o São João. Claro está que esta corrida devia ser muito participada pelos bracarenses e de facto, foi o que fez destacar o São João, as festas de São João. O atrair a população para aqueles lugares. Em relação às outras 6 festas estatutárias que a cidade tinha, que eram obrigatórias, esta certamente se destacou e, portanto, eu diria que a corrida de porco preto foi a maneira do São João se destacar das demais. E foi tão popular que, em 1614, o arcebispo começou a intervir
nessa tradição e ela, sabemos que em meados do século XVII já teria desaparecido plenamente. Mas essa intervenção foi motivada por quê? Por juntar muita gente, por dificuldades? Alguns excessos que ocorreriam, que a documentação não nos permite afirmar que excessos seriam, mas havia alguns excessos, tanto que o arcebispo, isto está nas atas da Câmara Municipal de Braga, o arcebispo, que era o Dom Afonso Furtado de Mendonça, vai proibir a incorporação da bandeira da cidade pela primeira vez em 1614. Ele proíbe que a bandeira da cidade vá à frente do cortejo, ou seja, retira-lhe praticamente o estatuto municipal, mas também porque a bandeira tinha a imagem de Nossa Senhora, porque era o emblema da cidade, ainda hoje é, né? E ele achava... e aí é que não era digno de participar num festival desse género. Apesar de não percebermos o que é que se passava, alguma coisa que não se coadunaria com a religiosidade da bandeira da cidade, etc. E, portanto, logo no ano seguinte, nova medida do arcebispo, a bandeira já não seguia, então ele manda que se celebre uma missa antes da corrida começar. E essa missa é que vai dar depois origem àquilo que nós conhecemos o São João da Ponte. Exatamente. A missa seria ali junto à coltada do arcebispo, né? E a capela, em 1615, já se dizia nas atas que a missa se realizasse junto à capela que se estava a construir além da Ponte de Guimarães. Portanto, a capela estava a ser construída em 1615 e foi, como sabemos, devotada a São João Batista. Portanto, a relação é evidente, né? Era ali que se fazia a corrida do Porco Preto e aquela capela que nasceu foi devotada precisamente a São João Batista por causa da missa que o arcebispo queria que fosse celebrada antes da corrida começar. E em 1616, como sabemos, a capela já estava construída. Dando origem a estes dois polos que hoje temos, não é? O São João da Ponte e o São João do Souto, no centro da cidade, no centro histórico da cidade. E essa corrida do Porco Preto desapareceu? Por que razões? Tens alguma informação sobre isso? Não há muita informação. Eu deduzo que tenha precisamente a ver com estes indícios que em 1614 a documentação nos permite perceber, terão sido o início do fim daquela corrida, né? Seria um momento muito conflituoso. Curiosamente, quando a corrida acaba, aparece a procissão. Aparece a primeira versão da procissão, é 1652, a documentação mais antiga referente à realização de uma procissão, e poderá ter uma coisa a ver com a outra, quando acaba a corrida de Porco Preto. Sim, provavelmente até pode ter sido uma substituição, não é? Terem deixado de fazer essa dita procissão até ao Picoto e passaram a fazer uma procissão religiosa. Exatamente, e a verdade é que a procissão tinha origem na paróquia de São João do Souto. Aliás, a procissão esteve sempre ligada a São João do Souto, continua de certa maneira a estar ligada, por isso é que a imagem que sai na procissão é a imagem que se venera na igreja de São João do Souto. E, portanto, tínhamos estas duas festas, dois polos, duas festas que, curiosamente, foram autónomas até 1893, portanto, cada confraria organizava a sua festa. Existiam duas confrarias, duas instituições diferentes? Exatamente. Existiram até há umas décadas atrás, foram extintas canonicamente como muitas confrarias, né? Mas a Capela São João da Ponte, a confraria de São João da Ponte, né? E em São João do Souto, a confraria de São João do Souto. Portanto, cada uma organizava a sua festa e sendo que a de São João da Ponte era muito ligada à feira de gado que se fazia lá, que era uma das grandes feiras que havia em Braga. No meados do século XVIII havia duas grandes feiras, eles dizem que eram feiras francas, né? Mas era principalmente de venda de gado. Era no dia de São João, durava 3 dias e era junto à Capelinha de São João da Ponte. Portanto, estamos a imaginar a população de todo o Minho a vir vender, comercializar o gado e juntados lá durante dias a festejar o São João, né? Portanto, era um aglomerado popular. E em São João do Souto realizava-se a procissão e a parte mais religiosa da festa. Dizer que, além da Feira de São João, da Feira de Gado de São João, havia outra grande feira em Braga, também num arrabalde mais distante, que era em Ferreiros, Senhora da Misericórdia. Portanto, eram as duas grandes feiras que no século XVIII se faziam feiras de gado, digamos. A feira de gado não era só para vender gado, acabava por ser para fazer casamentos, para festejar, para celebrar, para comer e beber. Era o centro comercial da altura. Exatamente. Onde toda a gente se concentrava e tinha toda a logística disponível daquele tempo, não é? Sendo que era preferencialmente população rural, não é, que se juntava. Portanto, estamos a imaginar o cenário, não é? Portanto, São João de Braga foi-se afirmando com estes dois núcleos, até que em 1893, percebendo a relevância que as festas tinham para a cidade, que para os bracarenses eram as festas da cidade já
eu deduzo que já desde o tempo do Porco Preto, que era a que mais mobilizava os bracarenses. Seriam sempre feriado, desde sempre? Não era bem feriado, era um dia de folga. Okay. Os feriados municipais foram criados em 1911 pela Nova República, né? Pela Primeira República. Portanto, mas a cidade e já parava as para freguesias limites paravam para festejar Exatamente. São João. Nesse sentido eu dizia o feriado, digamos assim, que era uma festa popular. Exatamente. Aliás, no século XVIII sabemos que a grande procissão, a grande festa em que as pessoas eram mais intimadas a participar, eram obrigadas, digamos, era o Corpus Christi, né? E o Corpus Christi é que deu origem a muitas dessas tradições ligadas à festa de São João e às outras festas que faziam na cidade, os Amazonas, os Gigantones e Cabeçudos dois, né? O Rei da Mourisca, o Rei Imperador, a Dança das Pelas das Padeiras, que ainda hoje se fazem em algumas localidades aqui do norte de Espanha. Portanto, eram tradições medievais que estavam... Também havia o boi bento, que era um boi decorado com fitas e flores. Portanto, havia várias tradições que vinham da procissão do Corpus Christi, que é a procissão das procissões. As outras procissões nascem a partir do Corpus Christi, que era, de facto, a grande celebração que as localidades eram obrigadas a realizar. E hoje não tem nada a ver com o que é nos nossos dias. Até o São Jorge saía a cavalo. Acho que ainda sai em algum sítio, mas... e o São Cristóvão era levado também na procissão do Corpus Christi com uma criança mesmo no ombro. Portanto, e o São João brota muito das práticas do São João, que se mantêm, brotam também dessa procissão. E são sempre muito próximas, não é? O corpo de Deus, a solenidade do corpo e sangue de Cristo. E há um aspecto curioso, é que o São João, uma vez num século, coincide com o 24 de junho. Com o corpo de Deus. Exatamente. Coincidem no mesmo dia. Exatamente. Acontece episodicamente. Eu, quando fiz o meu estudo, estive a fazer contas quantas vezes é que isso aconteceu e, de facto, dá mais ou menos uma vez por século. Portanto, às vezes acontece. Ainda não tive o privilégio de assistir, mas algum dia vai acontecer. E então, há pouco falaste destas várias tradições características do São João de Braga. Uma delas é o carro dos pastores, o carro do Rei David. Explica-nos o que são essas tradições. Ora bem, desde 2014, quando eu estava na Associação de Festas, passamos a chamar Cortejo São Joanino, que era para, de alguma forma, unificar aquele momento que percorre as ruas da cidade entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, né, com 10 paragens para exibição. Ora bem, dizer que o Rei David hoje é um carro, mas é só um carro desde o início do século XX, porque o Rei David era representado na rua, né, seguia a pé. Aliás, há muitos postais mais antigos que mostram precisamente o Rei David nas ruas, mas acompanhava o carro dos pastores. Ora bem, são duas tradições que iam na procissão. E assim foi até a década de 70 do século XIX. Elas saíam com a procissão e durante a procissão é que se exibiam. Claro que não eram exibições tão longas, mas... Sim, senão tínhamos uma procissão de horas. Exatamente. Não é? Sendo que a procissão saía imediatamente após a Eucaristia. E como o Padre Marcelino sabe, as Eucaristias eram o mais cedo possível, né? Jejum eucarístico, toda a gente, cedo, o povo levantava-se bem cedo também, e faziam a Eucaristia de São João Batista e no final decorria a procissão, que percorria as ruas da cidade e levava o Rei David e os pastores. O carro dos pastores não era bem aquilo que nós temos hoje, né? Aquilo que nós temos hoje, com algumas diferenças, é de 1890, quando fazem o carro grande. Havia apenas um pequenino carro, que seguia um figurante a imitar São João Batista, com 2 anjos, e depois o resto dos figurantes seguiam a pé, à frente do carro. E até 1890 era só rapazes, não havia meninas incorporadas. Portanto, em 1890 é que se dá uma reformulação da música, da dança, e eventualmente da letra também, por Manuel João de Paiva, que era dos Paivas, da família dos Paivas, os músicos, e efetivamente cria-se o carro e integra-se raparigas, porque o tipo de danças que se faz lá não dá para ser rapaz com rapaz, portanto, é assim que o carro dos pastores ganha alguma dimensão. O que é que faz esse carro dos pastores para quem não conhece e provavelmente pode até aproveitar este próximo São João para visitar Braga e ver? É ao longo da manhã e do início da tarde do próprio dia 24. Exatamente. Em que é que consiste? Explica-nos alguns detalhes deste carro dos pastores. Ora bem, o carro dos pastores chama-se, na realidade, auto do carro dos pastores, e um auto é uma peça de teatro. Portanto, aquilo é uma peça de teatro com música e dança que replica, digamos, o nascimento de São João Batista, um nascimento prodigioso. Portanto, aparece a Isabel e o Zacarias a apelar a dizer que queriam ter um filho. O anjo depois aparece ao Zacarias, como está na Bíblia, né?
O Zacarias não acredita no anjo e o anjo, para castigá-lo, diz-lhe surdo e mudo ficarás, e ele de facto não abre mais a boca o resto da peça. Entretanto, pelo meio e no início e no final, os pastores cantam e dançam. Portanto, os pastores é que anunciam. Mais uma vez recuamos ao Gil Vicente, ou recuamos à Bíblia, né? Os pastores são os simples, os humildes, a quem os anjos anunciam a verdade e que acreditam, né? Não duvidam. Mas há aqui uma mistura, não é? Porque no relato bíblico do anúncio a Zacarias e depois o nascimento de João Batista não são mencionados pastores. Não, há aqui uma recriação interligando várias tradições. Sim, os autos pastoris vêm lá da Fundação do Teatro Moderno, do Gil Vicente, onde os pastores aparecem, mas aparecem sempre personificando esta personagem dos humildes que acreditam, né? E, portanto, eles vão aparecer aqui também, replicando também esses autos do século XVI e efetivamente marcam toda a peça. Por isso, ainda hoje é designada por Carro dos Pastores, porque os pastores são a personagem principal. Depois lá aparece o São João Batista também, quando o anjo anuncia o seu nascimento e causa muito burburinho na população que assiste, né? Aquilo é uma peça de teatro sobre rodas que vai andando pela cidade. E, entretanto, vai sendo acompanhada pelo rei David. O Carro dos Pastores, segundo a minha investigação, será do meados do século XVIII, portanto, de um teatro sacro. As procissões no período barroco eram... Na altura que o Dom João V fez as pazes com a Santa Sé, aqui em Braga tivemos 13 anos sem arcebispo por causa disso, né? Por causa das divergências. As procissões passaram a ser depuradas da parte pagã. As procissões levavam... Os gigantões e cabeçudos saíam nas procissões e os grupos de bombos, hoje na nossa cabeça isso é impensável, né? E, portanto, separou-se o sagrado do profano, né? Como se fosse possível separar, né? E nessa altura as procissões passaram a ser teatros sacros, porque isso era permitido, né? Porque era sacro, estava inspirado na Bíblia. E então sabemos que em 1754 era arcebispo Dom José de Bragança, que já sabemos que era um arcebispo com uma personalidade muito forte, é encomendado para o Colégio das Artes em Coimbra uma peça de teatro, uma procissão, chama-se A Relação do Vestido de Aplauso, e o carro número 1, porque saíam 7 carros, era o carro do nascimento. No carro do nascimento estavam os montanheses do Barroso que cantavam versos ao Batista, que tinha acabado de nascer. Portanto, era o carro do nascimento. E será daí que brota o Carro dos Pastores, integrado na procissão de São João. E ele depois, na documentação seguinte, na mais próxima, conseguimos apurar, aparece na procissão. Portanto, continua na procissão. Estamos a reproduzir hoje esse auto? Existe esse texto? Existe lá os versinhos, mas uma coisa muito básica. Seria uma coisa bem mais reduzida, que se foi mantendo na procissão. Outras desapareceram, esta particularmente manteve-se. Eu deduzo até porque era feita por crianças, porque isso de alguma forma apela ao sentimento das pessoas. Aliás, há um compêndio, que é o Dicionário Geográfico, que é feito uns anos depois, de 1754, que diz que, ao falar da procissão de São João, fala que é uma procissão com curiosidades pastoris. As curiosidades pastoris já é uma referência mais ou menos direta ao Carro dos Pastores. E da mesma forma, a dança do rei David, a referência mais antiga encontrada em 1726, relativamente aos oficiais que deviam fazê-la, e que é curioso que mantém-se ainda hoje na mão da mesma família, que é uma família com raízes em Palmeira, porque eram eles que eram intimados a organizar a dança do rei David na procissão do Corpus Christi, e que poderá, por vir do rei da Mourisca, tal tradição que já se fazia no século XVI, que era um rei mouro, não é mesmo? Por causa do número de componentes é possível que haja ligação, mas também poderá por vir da dança dos turcos, que também no século XVIII se fazia, com um formato similar também. Portanto, de qualquer forma, a primeira referência ao rei David na procissão do São João é de 1726. E por isso são duas tradições provavelmente setecentistas, ainda que o rei David possa ter algum vínculo a outras tradições anteriores, mas do século XVIII, quer dizer, o século do Barroco. Braga ainda hoje é conhecida como a cidade do Barroco e mantém estes dois elementos que, apesar de atualizados no século XIX, porque foram ambos, a música do rei David e que é uma dança muito característica. Não? Pois explica-nos em que consiste agora esta dança do rei David, que nós podemos também acompanhar. Bem, como sabemos, o rei David, diz-nos a Bíblia, né? O rei David dançava em frente à Arca da Aliança. Né? Sim, a maioria dos salmos são atribuídos ao próprio rei David. Sim, mas há a referência que ele dançava diante da Arca da Aliança. Né? Portanto, isto de dançar, como falei há um bocadinho do candeleiro, dançava-se nas naves da Sé em rituais litúrgicos. Portanto,
não era nada estranho. Olhámos para acesso em bancos, naturalmente, todo o espaço disponível e todas estas tradições. Aliás, muito do teatro e da dança nasceu dentro das catedrais, nasceu dentro das nossas igrejas. De facto, hoje, causa-nos alguma confusão com esta ideia que há pouco referiste, quando se quis autonomizar duas coisas que são conjuntas, que fazem parte da nossa identidade, que é o dito sagrado e profano, que é outra confusão de facto, mas foi sempre assim durante séculos. O espaço litúrgico era o espaço também da festa e da alegria, não é? Exatamente, e o rei David personifica bem uma personagem bíblica que dança e, portanto, obviamente que não podia ser mourisco para estar integrado numa procissão religiosa, não podia ser mourisco, nem turco, e, portanto, é natural que pegassem no rei David, porque era um dos poucos personagens na Bíblia que dança. Se podia aproveitar. E, portanto, é um rei com os seus 12 músicos e, portanto, que vai tocando uma melodia muito peculiar aos bracarenses, né? Quando soube aquela melodia, pensamos logo no São João e exatamente se exibe apenas no São João de Braga e, portanto, faz parte claramente da imagem ao São João de Braga e é uma característica fundamental também das festas de São João. Há também um outro carro, que é o carro das ervas. Exatamente. Em que é que consiste, como é que surge também esta tradição? O carro das ervas, que foi reformulado em 2014, né, era um trator que levava uma pessoa que atirava as ervas para o chão e, entretanto, pusemos um carro de bois porque era, de facto, mais característico, né, do Minho e da tradição bracarense. Ora bem, as ervas eram na frente das procissões, ia sempre um carro a tirar ervas de cheiro. As ervas de cheiro cheiram bem, não é? Mas não era só no São João, curiosamente, era em todas as procissões que se faziam na cidade. Primeiro, os cidadãos da cidade tinham que limpar a cidade. Reparem que a rua era um lugar de imundície, era um lugar onde as pessoas atiravam a porcaria pelas janelas, mas também andavam animais à solta na rua, galinhas, porcos. A gente não imagina esse cenário, mas era o que acontecia. Portanto, quando havia festas do Senado, que o Senado impunha à população, as pessoas tinham que limpar as ruas. Mas antes de passar a procissão, passava um carro a deitar ervas para o chão, ervas de cheiro, que era para a rua estar perfumada quando a procissão passasse. E, portanto, o carro das ervas é isso, é uma memória desse tempo, sendo que o São João, como sabemos, embora não fosse exclusivo do São João, mas o São João está muito ligado às ervas de cheiro. Ainda hoje, a tradição, as práticas populares ligadas ao cheiro, ao cheirar bem, as ervas de São João e, portanto, manter essa tradição é fundamental também para apelar à raiz identitária dos festejos e estes três carros, de alguma forma, evocam aquilo que é um passado que está no presente, continua presente. E no caso da dança do Rei David, por exemplo, o Rei David atual, não os músicos variam um bocadinho, até foram incorporados músicos da Gulbenkian, que se formam, que deu alguma qualidade mais à melodia, mas o rei é de pai para filho que passa a tradição. Portanto, o atual rei é filho do rei há 2 reis atrás, porque, entanto, o irmão dele, que era mais velho que ele, foi o rei, ficou doente, passou para ele e, portanto, há de ser agora o filho dele quando o senhor José Alberto deixar de ser o rei. Portanto, é uma família que, como eu disse, era de Palmeira, ou tem raízes em Palmeira, e que foi passando de pai para filho até aos dias de hoje, o que é uma tradição curiosa. Eles terem essa incumbência, é quase um depósito, um legado que se deixa de pai para filho, o que é curioso. E que alegram, de facto, também as nossas festas, dando este cunho muito particular. Eu gostava de perguntar como é que tu te dedicaste a este estudo? Tu és um conhecedor de Braga, és um bracarólogo, vamos dizer assim, estudas, muitas já nos temos encontrado na Semana Santa, nas cerimónias da Semana Santa. Como é que o Rui Ferreira chega aqui a este conhecimento, a esta dedicação ao estudo das tradições da cidade de Braga? Bem, em primeiro lugar, interesse desde criança, né? És natural daqui? Eu sou bracarense, acompanhava de muito perto as tradições da cidade e tinha familiares que me contavam muitas histórias e aquilo sempre me criou muita curiosidade, né? Eu cheguei a ter o objetivo de ir para historiador, mas depois a minha vida andou por diversos caminhos até chegar aqui. Entretanto, quando fiz o meu mestrado em Património e Turismo Cultural aqui na Universidade do Minho, evidentemente, quando tinha que escolher um tema de tese, nem pensei 2 vezes qual é que era o tema que eu queria estudar. Ainda por cima, um tema que não havia praticamente estudos. Havia um livro de 1906 de José Gomes, um livrinho
que é muito valioso, porque abriu caminhos, vários caminhos também da investigação, mas havia muito para fazer. E de facto foi um orgulho ter feito esse estudo, que depois acabou por, na parte final do estudo, tinha propostas de valorização das festas, que depois pude aplicar na prática. Depois quis o destino que eu as pudesse aplicar e preciso verbos tal qual estão lá. E pronto, isso foi um privilégio muito grande para mim. Mas em particular o São João tem uma vertente diferente para mim, porque a minha família é natural da Devesa, portanto é ali em São João da Ponte. Eu fiz a minha catequese toda na capelinha de São João da Ponte, portanto lembro de ir, fazíamos lá a oração antes. A minha sala de catequese é onde é hoje, a sacristia da capela. Portanto, íamos sempre rezar, eu olhava sempre com uma intimidade particular ao São João, porque aquilo era como se fosse... Há uma altura do ano em que a sala reservada da minha casa, né, porque aquilo era como se fosse a nossa casa durante o ano, de repente toda a gente da cidade vem aqui dentro. Portanto, é quase como partilhar algo que é nosso com a cidade. E aquilo sempre me tocou bastante. Eu estava sempre ansioso que chegasse o São João, ver os santos no rio. Os santos estavam lá guardados na capela, a gente via-os, e depois havia uma altura do ano que eles eram colocados no rio. Portanto, aquilo era para mim um impacto extraordinário. Aliás, quando eu tive que estar fora de Braga em anos mais recentes, gostava-me imenso de estar a passar o São João fora de Braga, é uma coisa que me doía mesmo. E, portanto, o São João é um momento especial, agravando o facto de eu ter pertencido ao Carro dos Pastores durante 5 anos, portanto, fiz carreira no Carro dos Pastores, porque comecei como pastorinho, o terceiro, que era quem levava a bandeira. Há categorias dos pastores. Porque a Emilinha, que era quem nos ensinava, punham-nos por alturas, né? E eu entrei, com 7 anos, fui para terceiro, e o terceiro leva a bandeira. Quando há as dádivas, o de trás leva a capela, que é a coroa de flores, né? Depois o terceiro do meio leva a bandeira e o da frente leva o carneiro, o mais baixinho, o mais pequenino. E eu levei a bandeira durante 2 anos, depois 2 anos fui guia da frente, que é quem guia nas danças, e depois no último ano fui como Zacarias, e só tive que sair porque mudei a voz, e para mim foi um drama no dia que tive que sair do Carro dos Pastores, por causa da minha voz que tinha mudado. E portanto, é um tempo muito especial, uma forma muito diferente de viver o São João, 2 meses ali a ensaiar no Parque da Ponte, onde a gente ensaiava, e depois esperar pelo dia. Era sempre o dia de São João, acordávamos muito cedo para ir para tomar um pequeno almoço e depois seguir para o Carro dos Pastores, e de facto era um dia muito especial, e guardo muito boas memórias desse tempo. Falta-nos ainda alguns detalhes sobre a procissão. Atualmente, a procissão da tarde, a procissão litúrgica, como é que ela acontece nos dias de hoje? Ora bem, a procissão, aquela procissão que eu falei do século XVII, era a procissão de São João, saía apenas o andoeiro do São João, de São João do Souto. Entretanto, já no processo de valorização das festas, que as festas foram sendo algo a partir do final do século XIX, quando se unificam os festejos, em 1893, né? Cria-se a primeira comissão de festas, porque as 2 festas decorriam autonomamente, São João da Ponte e São João do Souto, né? Portanto, em 1893 cria-se a primeira comissão, a Associação Comercial vai progressivamente assumindo a liderança dessa comissão, porque era fundamental para os comerciantes, era o momento que mais trazia gente de fora a Braga. Continua a trazer, evidentemente, mas a Semana Santa superou bastante o São João nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, a Associação pós os comerciantes, o São João era fundamental. Portanto, trazia gente de fora, os jornais da cidade traziam um roteiro para que os visitantes visitassem tudo na cidade, além de viverem as festas. E, portanto, nesse momento foi feito um grande investimento em grandes eventos. O São João está ligado a coisas que aconteceram pela primeira vez na cidade de Braga, aconteceu no São João, porque continua a ser a data mais relevante. Hoje temos outras datas relevantes, mas na altura o São João centralizava tudo. E, portanto, nessas dinâmicas, a própria procissão foi abalada, né? Tivemos primeiro a incorporação do Santo António, houve uma comemoração ligada à vida de Santo António no início do século, na década de 10. Incorpora-se o Santo António, depois aparece o São Pedro, portanto os 3 santos populares. Mais tarde há um impulso muito grande à devoção do Sagrado Coração de Jesus, e também se incorpora o Sagrado Coração de Jesus na procissão de São João, também porque a data costuma andar ali à roda do São João. Sim, este ano é coincidente, inclusivamente. Exatamente, e depois já na década de 30, é que a Comissão de Festas se lembra de fazer uma procissão com os santos do mês de junho, né? Dando-lhe alguma lógica.
E aí incorpora-se mais o São Luís Gonzaga, que é santo precisamente hoje, dia 21 de junho, e que estava ligado à Companhia de Jesus e, portanto, há até uma imagem que costuma sair na procissão de São João, que está lá na Capela dos Jesuítas. E a Senhora do Sameiro, como sabemos, o dia litúrgico é 12 de junho, né, em memória da grande peregrinação de 1904, portanto, é atualizado o nome para a procissão dos santos do mês de junho. Portanto, mas essa procissão não sai de São João de Souto hoje? Indiretamente, porque se faz a trasladação do Andor de São João antes da procissão, que em 2014 reintroduzimos a Batalha das Flores nesse momento, que lhe deu grandiosidade, né? O que é a Batalha das Flores e onde é que acontece? A Batalha das Flores, que o Padre Roberto quis chamar a Aclamação das Flores, mas que todo domingo se chama Batalha das Flores, é um momento especial de lançar flores. Em alguns sítios é uma coisa que não tem nada de religioso, porque é feita autonomamente das procissões. Mas, por exemplo, em Padim da Graça eu sei que fazem a Batalha das Flores no momento da procissão, portanto... Na minha terra, em Argibai, no dia do Senhor dos Milagres, é dentro da celebração, dentro da igreja. É mesmo dentro da igreja? Dentro da igreja há uns buracos no teto, que agora já não é possível fazer-se, pelas condições, mas as pessoas atiram durante a celebração do terço, que depois antecede a procissão, ou no início da manhã, enfim, pode-se deslocar aqui o horário, mas é dentro do ambiente litúrgico que acontece, é dentro da própria igreja. Isso é muito curioso e é muito minhoto. E o São João de Braga chegou a ter em alguns momentos a Batalha das Flores e foi desaparecendo. De facto, é um momento que valoriza a procissão, né? As pessoas acabam por ir por causa do momento das flores, que de facto é muito belo em termos... Não será tão belo para quem pega no Andor, eu acredito, que levem flores ali durante alguns minutos, mas de facto valoriza bastante a procissão. E por isso há a trasladação do Andor de São João Batista meia hora antes da procissão, depois às 6 a procissão sai da Catedral. Entretanto, em 2014 também atualizamos o nome, reatualizamos para a procissão de São João, até porque a procissão é no dia de São João e na prática já não leva só santos do mês de junho e, portanto, não era de todo correto chamar-lhe procissão dos santos do mês de junho. Pelo menos leva lá o São Geraldo, que não é santo do mês de junho, é o padroeiro da cidade. Sim, e, curiosamente, nem era o São Geraldo que ia, e continua a não ser. Era o Santo Eloy de Guadalupe que ia lá para fazer de São Geraldo, mas pronto. O importante era evocar-se o padroeiro da cidade. E, entretanto, em 2014 também introduzimos a Senhora da Torre, Nossa Senhora da Torre, que também foi declarada padroeira no século XVIII, padroeira da cidade de Braga, e, portanto, passou a ser procissão com santos que se celebram em junho, mas também com os padroeiros da cidade, considerando que a Senhora do Sameiro já é, por aclamação popular, uma verdadeira padroeira dos bracarenses. Muito obrigado, Rui. Ficámos aqui a conhecer a tradição do São João de Braga e como sugestão, a melhor sugestão de todas é visitem, estejam pelo dia 24, no dia 23 à noite, no dia 24, para acompanharem estas tradições que aqui o Rui partilhou connosco e deixámos também a sugestão de um livro que é da tua autoria. É verdade, este livro foi editado também em 2014 e penso que está disponível nos stands da Associação de Festas de São João. Obrigado mais uma vez, Rui, e obrigado a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.